que não? Por que não? Por que não? Medo. Por que não investir em FII? Por que não? Pode ser inverso Por se que não? quiser, ué. Cada Mas um faz o que por que quiser. vocês Por não- que a gente não investe? É isso. Porque é um produto, na nossa opinião, nada contra, né? Mas com rentabilidade de renda fixa e risco de renda variável. Legal. Então, se eu vou correr risco de renda variável, eu quero ter retorno de renda variável. Uhum. Né? E com as ações, várias no nosso portfólio já se multiplicaram múltiplas vezes. Meu Deus. Então, se encontrar uma Unipar nos FIIs, não é Nossa possível. senhora. Essa aí Nas estourou, né? ações, nas ações é possível. Né? Entendi, porque o FII não consegue ter essa variação de Isso. preço muito grande, esse ganho de Exatamente. capital. Então, apesar de pagar dividendos. Apesar Porque de muita pagar gente confunde, né? mensalmente. Exatamente, essa é a grande atratividade, na minha opinião, né? São duas. O fato de ser um fundo imobiliário, então as pessoas às vezes se sentem mais confortáveis em Sim. investir naquilo que elas entendem que é, Uhum. né? Estão mais familiarizadas do que ações. E segundo, o fato de pingar lá todo mês Sim. um negocinho lá, né? Um negocinho Agrade. legal lá. Mas é isso, na minha opinião, assim, você não tem muito potencial de valorização quando você compara com ações, quando você faz o stock picking, né? Legal, legal. E o só entre os porquês não, vocês fazem uma análise sempre bottom-up, obviamente, né? Sim. Ou vocês analisam também o macro, Não, é mais bottom-up. né? Com Vai certeza. analisar fundamentalista das Sim, ações, sim, com os pré-requisitos, e o Exato. macro toca o barco. O macro é muito difícil acertar, né? Muito. Cara, são pouquíssimos os gestores que conseguem acertar, assim... E você precisa ter uma estratégia bem multimercado também para você acertar em todas as pontas. Então, como a gente está praticamente 100% em ações, é seguir estratégia, basicamente é não se preocupar em pagar caro, Legal. sempre respeitar o preço teto, que é a nossa margem de segurança. Então, você não sabe o dia de amanhã se vai subir, se vai cair, então você vai respeitando, respeita primeiro as metas, então... Qual a Legal. quantidade de ações que eu quero ter, qual o tamanho da posição em número de ações que eu quero ter. Quanto menor o preço, obviamente, mais rápido eu chego nessa meta. Mais compra, né? Mais Porque o negócio eu vi muito interessante, eu acho que mudou muito o meu jeito. E aí tô com um jeito baixo de investir também. Boa. Foi uma live que seu pai fez acho que com a Leda. Sim, Falou sei. assim, ó, ego é uma métrica de vaidade. Quem isso paga aí. os boletos, Brasil? É renda. É a renda. E é verdade. Porque hoje o cara tinha 10 milhões de reais, deu a crise, o cara tinha 4, 5 milhões de reais. Sim. E a ação tá lá, na lá. carteira. Vai Exatamente. ficar eternamente. Continua pagando dividendo. Mas se paga, é um negócio surreal essa ideia, né? É surreal. E, cara, hoje, quando a gente para pra pensar, é muito óbvio, né? Mas Perfeito. imagina lá atrás, na década de 70... O Nunca cara na não vida. tem quem se inspirar, porque assim, hoje a gente verdade. consegue, né, ter leituras de fora, Sim. né? Então, você consegue se inspirar em outras pessoas que não aqui no Brasil. Mas imagina você fazer isso na década de 70, praticamente no escuro, cara. Era tiro escuro e na época o pessoal não olhava muito dividendos também, né? Não olhava. Quem olhava mais era o controlador. Perfeito. E era o que ele fazia, porque como ele Ia assinava junto. balanço, ele era auditor também. Ah, entendi. Aí que ele se tocou, ele falou, Olha que esse cara aqui, doideira. ó, aprovando dividendo, essa empresa é na bolsa. Que Por que doideira. eu também não é? Então Não é posso participar dessa festa, né? Exatamente, só que obviamente pequenininho, né? Começando pequenininho, Começando né? pequenininho. Porque não tem jeito mesmo, né? Inclusive você também começou assim. Tem mais porque não, tá bom? Mas é legal o jeito que você começou a investir, né? Porque tem um Reels, você postou esses dias, falando de que milionária que não sabia que era bilionária até os 8 anos de idade. Que é doideira. E você não tinha nem ideia que você era bilionária. Doideira. Cara, não fazia a menor ideia, mas eu vou te falar que eu acho que nem minha mãe sabia, tá? Mentira! O tamanho do... É que assim, meu Sabia pai... que era rico, sabia que era boyzão. Sabia que, óbvio, que a gente sempre viajava, né, tal. Tava super bem de vida, mas bilionário, cara, era um negócio inimaginável pra gente, assim. E seus amigos Tava ficaram em sabendo volta. primeiro que você. Todo mundo ficou chocado, né? Foi na capa da revista Exame, em 2012. E aí na faculdade foi mó bafafá, né? A gente... Porque ninguém sabia. Anda de metrô mesmo. Indo de metrô mesmo. Isso seria um negócio muito legal de fazer um dia. Dar um rolê de metrô. Agora você não pode mais. Legal. Ah, pode, por que não? Vira e mexe eu mas- pego de vez em quando dá tempo. Não, esses dias eu vi o Salute andando aqui na rua. Bateu um no coração. Eu falei, deixa eu vou dar uma... Se ele jogar ele numa van, ninguém vai sentir falta. Imagina você no metrô. Você de boaça. Cara, o meu Mas pai como? às vezes anda de ônibus, eu brigo com ele. Ele ainda pai, tá andando? o senhor não dá mais. Aí ele bota a máscara, ele acha que ninguém vai reconhecer. Eu falo,
Pai, pelo amor de Você não tem ideia. Deus, para com Mas é teimoso, né? Muito teimoso. Porque depois vai ficando, o pessoal ficando velho, não respeita mais nós. Você já começou a ler, por acaso? Não comecei ainda, porque eu recebi esse dia. Calma Começa que a com- primeira história que tem aqui, que é sensacional, inclusive, eu fui tirar minhas primeiras férias em 2 anos, no início desse ano. Senão já... Cara, eu não tinha tirado férias ainda, sabe? Tirar 2 semanas pra desconectar, sem Geri com a cara, celular. Geri. Foi trancosinho. Trancozinho. Foi Qual trancoso. que é? Depois de 2 anos, foi tirar férias. E eu tava lá, acho que não era nem Trancoso, era uma cidade lá do lado, Sim. nem lembro o nome agora. Caraíva. Caraíva, Não pega Caraíva. celular naquele lugar. Uhum. Aí eu falei, pai, é o seguinte, eu vou viajar, vou ficar 2 semanas fora, olha, não tem voo todo dia, então obedece a mamãe, né? Respeita. Tal, vamos lá. No Não, metrô. claro, óbvio, mas no dia seguinte ele pegou o carro e É. achou que dava pra dirigir E qual que era o carro? num pé só até Gramado. Que ele ama Gramado. Mentira! Você foi daqui até Gramado? Vou. Só acelerar. Why not? Por que Waze. não? Exatamente, numa Saveiro. Isso é um- Maravilhoso, né? Daí o segundo carro é mais bizarro ainda. É, exatamente. bizarro. A segunda informação é mais bizarra. E tava lá no saveirinho dele e tal, começou a chover à noite em Laguna e aí ele bateu, caiu numa vala. Abriu o airbag, Mentira! coitado. E aí chegou o resgate e um carro que tava atrás, viu o acidente e tal, foi socorrê-lo. Um casal, que inclusive meu pai, são anjos, né, que socorreram e tal. Na hora não reconheceram. E acolheram ele e levaram ele pra dormir na casa do casal. Mentira! E ele foi, nossa, Fofinho! agradeço, não sei o quê, porque não tinha hotel. Seu pai é muito vida louca, né? Muito É vida muito louca. vida louca. E aí ele ficou na casa desse casal e no dia seguinte alugou um carro e continuou a viagem. E eu Até desesperada, minha mãe escondeu de mim, eu só fiquei sabendo quando ele chegou em Gramado, todo estrupiado, todo, nossa, tudo, o corpo assim, todo roxo, preto, graças a Deus não quebrou nada. Amém. Mas tava assim, parecia que tinha sido atropelado mesmo. Aí eu já, pai, pelo amor de Deus, eu quero. Não consegui voo, aí comprei uma passagem pro meu tio, saiu de São Paulo e foi buscá-lo. Mentira! Porque ele queria voltar a dirigir. Eu falei, carro. você tá brincando comigo, você vai me matar. Então eu me sinto com um filho de 83 doideira. anos. Eu De tenho um teimoso filho de que é. 83 anos. Esse Mas- é o meu sentimento. Mas ele é vida louca sim, porque ele se sente muito livre, né? Porque Sim. sempre foi, né? Exatamente, sempre foi. E agora pra você podar é difícil, né? É difícil, hein? Na pandemia foi difícil também. Por quê? Não Ah, tem casa? acordava às 6 da manhã, peguei ele na... Eu falei, onde você vai? Ah, eu vou no mercado. Eu falei, mas 6 da manhã? Você precisa ir agora? Deixa que eu vou Ele pro queria sinal. bater perna. Queria bater perna. Esses velhinhos danados. E não pode, nem Não, lascando. né? Porque Pelo na amor época de tinha 78? Já. É, 80. 80, né? Ele já tinha 80? 80, é. Então- 79, 80, exatamente. Que loucura, não pode nem Eu lascando. queria sair, tá? Consegui Malandro. prender 4 meses. Depois não consegui Nunca mais. Aí escritório. Aí eu ia pro escritório, ficava numa sala separada. E né? vocês moram na Nossa, Zona Leste, história do centro. É um rolezinho, né? É um rolezinho. E aí sim, aí motorista, aí carro blindado. E aí você foi trabalhando toda essa logística Aí eu nele, fui né? trabalhando na logística, exatamente. Porque é doido. Então, inclusive, isso já... Pô, vamos voltar aqui agora com esse gancho que você me deu aqui. Vai, Porque, ó, vai.